Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A bola mal parou de rolar e a ressonância da vitória palmeirense ainda ecoa, mas Neto, sempre ele, já tratou de incendiar o debate futebolístico com declarações que, certamente, farão torcedores e rivais se manifestarem. O ex-jogador e agora comentarista, conhecido por não ter papas na língua, elevou o tom ao analisar o desempenho do Palmeiras e projetar um cenário para lá de otimista para o time de Abel Ferreira nas oitavas de final de uma competição que ainda promete muitas emoções. Foi uma verdadeira ode ao futebol praticado pelo Alviverde. Com a paixão de quem vive e respira o esporte, Neto discorreu sobre a equipe, pontuando qualidades que, para ele, a colocam em um patamar diferenciado no cenário atual do futebol brasileiro. Não houve espaço para meias palavras ou ponderações, a convicção em sua voz e em suas análises era palpável, quase como um veredito inquestionável. Os elogios não foram genéricos. Neto detalhou aspectos táticos e técnicos que, em sua visão, tornam o Palmeiras uma máquina bem azeitada. A organização defensiva, a transição rápida para o ataque e a capacidade de seus jogadores de desequilibrarem individualmente foram alguns dos pontos exaltados pelo comentarista, que parecia encantado com o que tem visto do time sob o comando do técnico português. A figura de Abel Ferreira, aliás, foi um dos pilares da argumentação de Neto. O treinador, que já acumula títulos e admiração por seu trabalho à frente do Palmeiras, foi creditado como o grande artífice por trás da consistência e do sucesso da equipe. Para Neto, a inteligência tática e a capacidade de gestão do português são diferenciais que elevam o patamar do clube. E o otimismo de Neto não se limitou à análise do presente. A projeção para as oitavas de final da competição em questão beirou a audácia. Com um tom de absoluta certeza, o comentarista cravou que a próxima fase será fácil para o Palmeiras, uma declaração que certamente gerou reações intensas, tanto de concordância entre os palmeirenses quanto de indignação entre os adversários. Talvez essa seja a essência de Neto, a capacidade de polarizar, de provocar, de fazer com que o telespectador ou ouvinte não consiga ficar indiferente às suas opiniões. E, neste caso específico, sua análise sobre o Palmeiras nas oitavas de final é um prato cheio para debates acalorados, nas rodas de amigos, nas redes sociais e em qualquer lugar onde a bola seja o assunto principal. A confiança do ex-jogador é tanta que ele parece já vislumbrar o Palmeiras avançando sem maiores dificuldades rumo às fases mais decisivas do torneio. Essa convicção, quase uma profecia, alimenta ainda mais as expectativas dos torcedores alviverdes, que sonham com mais uma conquista para a rica história do clube. É inegável que as declarações de Neto, por mais efusivas que sejam, refletem um momento de solidez do Palmeiras. A equipe tem demonstrado consistência, maturidade e um poder de fogo que a credencia como uma das principais forças do futebol brasileiro na atualidade. Essa estabilidade é resultado de um trabalho contínuo, que envolve desde a comissão técnica e os jogadores até a diretoria do clube. O entrosamento e a sintonia entre os diferentes setores do Palmeiras são evidentes em campo, e isso não passa despercebido pelos olhos atentos de quem acompanha o futebol. A temporada de 2025 tem sido, até o momento, de altos e baixos para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. A equipe oscila entre momentos de grande brilho e outros de maior dificuldade, mostrando que a competição nacional é um verdadeiro teste de fogo para qualquer elenco. Apesar dos desafios, o time se mantém na briga pelas primeiras posições, demonstrando sua resiliência. A disputa pelo título brasileiro é acirrada, com diversos clubes apresentando bom desempenho e brigando ponto a ponto. O Palmeiras, com sua característica de não desistir nunca, segue firme no objetivo de conquistar mais um campeonato nacional, mesmo diante da competitividade do torneio. A performance no Campeonato Brasileiro é um termômetro importante para a equipe de Abel Ferreira, que precisa conciliar a disputa nacional com as outras competições que participa. A gestão do elenco e a estratégia para cada jogo são cruciais para manter o alto nível de atuação em todas as frentes. Independentemente da colocação atual no Campeonato Brasileiro, a moral do time parece inabalável, especialmente após as recentes atuações que renderam os elogios de Neto.
A atmosfera dentro do clube é de confiança e determinação, elementos essenciais para encarar os desafios que virão. As palavras de Neto, por mais ousadas que pareçam, servem como um combustível a mais para o Palmeiras, ao mesmo tempo em que atiçam os ânimos dos adversários. É a velha rivalidade do futebol em sua melhor forma, impulsionada por declarações fortes e por um time que, para alguns, parece imbatível. Resta saber se a previsão de Neto se confirmará e se as oitavas de final serão, de fato, um passeio para o Palmeiras. O futebol, como se sabe, é uma caixinha de surpresas, mas a confiança de um dos mais polêmicos comentaristas esportivos já está lançada. Neto, em sua análise, não apenas elogiou a capacidade ofensiva do Verdão, mas também destacou a solidez defensiva como um dos grandes trunfos do time. Para ele, a zaga palmeirense, com seus jogadores experientes e bem posicionados, oferece a segurança necessária para que o restante da equipe se sinta à vontade para criar e atacar. A forma como o Palmeiras se recompõe em campo após perder a posse de bola também foi um ponto de grande apreço para o comentarista. Essa transição rápida da defesa para o ataque, e vice-versa, é vista por Neto como um sinal de um trabalho tático bem executado e de uma inteligência coletiva que poucos times do Brasil conseguem reproduzir. Os meio-campistas do Palmeiras, responsáveis pela dinâmica do jogo e pela ligação entre defesa e ataque, foram igualmente enaltecidos. A capacidade de marcação, a visão de jogo e a qualidade nos passes desses atletas foram citadas por Neto como peças-chave no funcionamento impecável da engrenagem alviverde. E, claro, os atacantes. A efetividade do setor ofensivo, a frieza na hora de finalizar e a variedade de opções para balançar as redes adversárias foram motivos de exaltação. Neto demonstrou grande admiração pela forma como os homens de frente do Palmeiras conseguem transformar as chances em gols, um fator determinante para o sucesso em qualquer competição. A torcida palmeirense, que vive um momento de grande euforia com o desempenho do time, certamente se identificou com as palavras de Neto. Afinal, as análises do comentarista ecoam o sentimento de muitos que acompanham de perto o dia a dia do clube e que veem no atual elenco um potencial enorme para novas conquistas. Essa sinergia entre o time, a comissão técnica e a torcida é um dos pilares do sucesso do Palmeiras nos últimos anos. O apoio incondicional das arquibancadas impulsiona os jogadores em campo e cria uma atmosfera de invencibilidade no Allianz Parque, que se tornou um verdadeiro caldeirão para os adversários. As declarações de Neto, embora otimistas, também podem servir como um alerta para o Palmeiras. A facilidade projetada pelo comentarista pode gerar um excesso de confiança que, no futebol, é sempre perigoso. O respeito ao adversário e a manutenção do foco são fundamentais, independentemente da fase da competição. A história do futebol está repleta de exemplos de times que, considerados favoritos absolutos, acabaram surpreendidos em fases decisivas. Por isso, a comissão técnica de Abel Ferreira certamente trabalhará para manter os pés no chão e a mentalidade vencedora, sem se deixar levar por prognósticos excessivamente otimistas. O time está ciente dos desafios que se apresentam no Campeonato Brasileiro e nas demais competições. A busca por regularidade é constante, e cada partida é tratada como uma final, com a máxima seriedade e empenho. Essa postura profissional é um dos pilares da filosofia de Abel Ferreira. A temporada de 2025 no Brasileirão, como já mencionado, é um verdadeiro teste de fogo para o Palmeiras. A equipe enfrentará adversários qualificados, com diferentes estilos de jogo, e precisará mostrar sua capacidade de adaptação e superação para se manter no topo da tabela. Ainda que a liderança do campeonato possa parecer distante em alguns momentos, a tradição e a força do Palmeiras no cenário nacional o colocam sempre como um dos candidatos ao título. A resiliência demonstrada em momentos de adversidade é uma característica marcante deste elenco. As palavras de Neto são um reflexo do status atual do Palmeiras, um time respeitado, temido e admirado, tanto pelos seus feitos recentes quanto pela forma como se porta em campo. A expectativa em torno de cada jogo do Verdão é enorme, e isso se deve muito à qualidade do seu futebol. A mídia esportiva, de modo geral, tem acompanhado de perto a trajetória do Palmeiras, com análises e debates que enriquecem o cenário do futebol brasileiro. A equipe de Abel Ferreira é constantemente tema de reportagens, entrevistas e discussões, dada a sua relevância e o seu poder de atração.
No universo do futebol, a paixão move montanhas e as declarações de Neto são um exemplo disso. Sua forma visceral de comentar e sua ligação com o esporte transformam suas análises em verdadeiros eventos, capazes de mobilizar torcidas e gerar discussões apaixonadas. Seja qual for o desfecho das oitavas de final, uma coisa é certa: o Palmeiras, com Abel Ferreira no comando e a torcida apaixonada ao seu lado, continuará sendo um dos protagonistas do futebol brasileiro, capaz de despertar emoções e de inspirar debates acalorados, como este provocado por Neto. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Pode-se dizer que as palavras de Neto servem como um termômetro da percepção pública sobre o Palmeiras de Abel Ferreira. A equipe, que tem se notabilizado pela consistência e pela capacidade de decidir em momentos cruciais, construiu uma reputação de ser um adversário formidável, capaz de impor seu jogo e superar desafios. A confiança do comentarista reflete não apenas uma análise isolada, mas um sentimento que ecoa em grande parte da imprensa e entre os próprios torcedores. A trajetória do Palmeiras sob a batuta de Abel Ferreira é marcada por uma série de conquistas e por um estilo de jogo que, mesmo pragmático para alguns, se mostra altamente eficiente. A capacidade de se adaptar a diferentes cenários de jogo, de extrair o máximo de cada jogador e de manter o grupo focado nos objetivos são características que Neto, em sua veemência, fez questão de ressaltar, consolidando a imagem de um time coeso e vitorioso. No entanto, o futebol é imprevisível por natureza, e a facilidade nas oitavas de final, como sugerido por Neto, é uma afirmação que só o tempo poderá confirmar. O Palmeiras, com toda a sua estrutura e qualidade, sabe que cada fase de uma competição mata-mata é um novo desafio, que exige concentração máxima e um desempenho impecável. A história recente do clube mostra que a superação é parte de seu DNA, mas o respeito a qualquer adversário é premissa básica. As declarações de Neto, em sua essência, são um convite ao debate e um tempero a mais para a já efervescente paixão do futebol brasileiro. Elas geram expectativa, provocam reações e, acima de tudo, mantêm os holofotes sobre o Palmeiras, um time que, para muitos, já se tornou sinônimo de sucesso e que, sob o comando de Abel Ferreira, continua a escrever capítulos importantes em sua gloriosa história. A jornada nas oitavas de final se aproxima, e a bola, como sempre, será a juíza final. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.